Fala galera, tudo certo? Mais um Indaiatuba Podcast aqui na área, já trazendo a primeira curiosidade pra você. Você sabia que é impossível espirrar de olhos abertos? Sabia, Aguinaldo? Sério isso? Tenta aí. Não, nem vou tentar. Não, tenta. O nosso ouvinte quer saber como é que é. Vai. Fica estranho, né? Fica estranho, você não consegue. Pode tentar aí na nossa audiência espirrar de olho aberto. É que espirro de mentirinha também não conta, né, porra? Tem que espirrar mesmo, porra. Olha, hoje o nosso programa, Aguinaldo Oliveira, vocês já ouviram a voz desse cara, uma voz inconfundível, uma voz mais grave, uma voz super conhecida aqui em Indaiatuba. E o tema de hoje no nosso programa é esporte, mas não é aquele esporte delicado, não. Arte suave. O negócio é bruto, rústico e sistemático, né, Aguinaldo? Com certeza. Hoje aqui tá realmente um negócio strong, tá forte aqui, né? E claro que esse participante aqui, ele tem uma voz grave também, fala firme, né? E realmente é uma referência, não só do país, viu? No mundo todo, e é um orgulho nós estarmos aqui entrevistando essa pessoa maravilhosa. Por favor, segue aí. Humberto Panzetti está aqui conosco nos nossos estúdios. Eu vou prestar atenção quando eu for espirrar a próxima vez, se isso daqui é pegadinha ou não é, viu? Porque eu acho que tem um monte de gente aí tentando espirrar pra ver. Puxa, muito legal, bacana mesmo poder estar aqui, estar falando com vocês, a gente contar um pouco da história do esporte da cidade, porque eu estou dentro da construção de todo o esporte municipal e toda a experiência que eu adquiri a nível nacional e internacional. Muito bacana, e agradecer, né? Agradecer, e espero que vocês gostem das histórias que vamos lidar aqui. Tem o que não vai faltar é história. Inclusive, eu quero convidar você que ainda nos segue no Instagram a seguir o @7indaiatuba no Instagram e, claro, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, não perca as notificações de nenhum dos nossos vídeos, de nenhum dos nossos programas. Assim que acabar o programa do Panzetti, você já corre assistir todos os outros, que tá imperdível. Só pra passar, a produção preparou o currículo do cara aqui. Não dá pra ler tudo, eu vou ficar até amanhã pra ler esse negócio. Mas eu vou resumir basicamente no que ele é. Na verdade, ele é ex-atleta, campeão mundial de luta de braço e strength lifting, campeão brasileiro de vários esportes de força, escritor, palestrante, ele é professor, não vou fazer a Marília Gabriela aqui, professor de nível superior nas disciplinas de ética e políticas públicas, empresário, filósofo, deixa eu respirar, profissional de educação física, gestor público da área de esporte, já foi secretário de esportes de vários municípios do estado de São Paulo, inclusive em Indaiatuba, e atualmente está no Ministério dos Esportes e é conselheiro nacional. Consegui respirar. Puxa vida. Panzetti, cara, você é tudo isso mesmo. E ainda faltou coisa, viu, Você sabe que quando a gente lê assim, parece uma coisa bem importante, né? Você é tudo isso, como dá tempo de ser tudo isso ao mesmo tempo? Você sabe que são consequências naturais, né? Quando vocês que é da área, por exemplo, da informação, uma coisa vai atraindo outra, né? Ele faz a abertura de todo o cerimonial, hoje está aqui, amanhã vai estar na TV, porque é uma coisa que está ligada à outra. E o esporte, na verdade, ele acontece na minha vida de um jeito bem interessante. Meu pai era uma pessoa que levava muito a sério o esporte. E o meu irmão era melhor que eu em tudo, rapaz. Bafinha, basquete, tudo ele era melhor que eu, e aquilo me causava um estresse danado. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? E meu pai dava muito valor para isso. E aí eu descobri que eu era forte. Eu tinha uma coisa assim de força, né? E eu falava, puxa vida. Só que naquela época, e nós estamos falando nos anos 70, no começo dos anos 70, meio dos anos 70, trabalhar a força era uma coisa que punha em discussão a sua masculinidade. Pô, é incrível que pareça hoje ver o que é a musculação na sociedade, a importância que tem, o quanto que é importante a gente ter uma terceira idade que envelheça com qualidade de vida, sentando na privada, subindo a escada. E naquela época, olha, puta, cara mexe com peso, não sei não. E existia, eu trabalhava num escritório da cidade, chamava-se Terral, de grandes empresários, já 2 faleceram, o Norberto Milanês já falecido, ainda o Gilberto Naresi, né, um grande parceiro, Gibá, um abraço, e tinha o Arnaldo Chinelato, que era o cara mais forte de Indaiatuba, e ele era fortaço mesmo. E ele tinha uma mesa de supino numa chácara. E eu comecei a treinar escondido lá. E começava a treinar, ele fazia 120 quilos. Eu falei, meu Deus do céu, será que um dia eu vou fazer 120 quilos? E o meu foco era esses 120 quilos.
E aí um dia eu cheguei nos 120 quilos. Eu fui morar em Campinas, fui fazer o colégio lá, e pela primeira vez eu ia poder ir numa academia sem que ninguém... Porque só tinha uma academia na cidade, era embaixo da arquibancada do então estádio do CISA, que nem existe mais isso, e tinha uma academia de ferreiro ali, e nego entrava escondido para treinar peso naquela época. Eu cheguei na Atenas, que era o que tinha de melhor em termos de força no país, os grandes atletas. E eu lembro que eu fui treinar e tinha um senhor chamado Praça, que já faleceu, virou um dos meus melhores amigos, e eles estavam treinando para um campeonato brasileiro. E eu vi lá a molecada treinando e tal, e o moleque gemendo com 120 quilos. Eu falei, eu faço isso daí. Todo mundo me chamava de indaiá, deixa de ser ridículo, rapaz, 120 quilos, você acabou de chegar hoje, você é aí do interior e tal. Aí esse prazo falou assim, mas deixa ele tentar. O peso que eu fiz, eu fui campeão brasileiro um mês depois, fui recordista por mais de 10 anos, que era um peso que para minha categoria júnior não se fazia naquela época. E aí começa a minha história no peso, porque nem eu tinha noção da minha capacidade de força. E você vê o que é autoestima, não é? Depois que eu fiquei campeão brasileiro em uma coisa, eu garoto, os caras me levando para outro lugar do mundo, eu andando de avião numa cidadezinha que era desse tamanho, já sendo selecionado para a equipe olímpica de 80 em Moscou. A minha vida mudou. Se eu batesse figurinha, eu já fiquei bom. Nadar, eu já fiquei bom. E você vê o que isso que mexeu até com outros... Com tudo. E aí você vê a autoestima. E foi assim que eu entrei no esporte. Na verdade, eu entro no levantamento de peso. E aí foi, muitos campeonatos brasileiros. Eu sou um dos poucos atletas, se não um dos poucos atletas que disputou a nível mundial mais que uma modalidade, em grande nível. Então eu disputei mundiais no levantamento olímpico, disputei mundiais no levantamento básico. Qual que é a diferença dos dois? São movimentos diferentes, né? O levantamento olímpico é o que está no programa olímpico, é o arranco e o arremesso, é aquele movimento que você pega, que o cara joga para cima direto ou faz em 2 tempos. Na minha época ainda tinha 3 que tinham desenvolvimento, que ainda era da época, depois que o levantamento tirou. E o básico era agachamento, supino e terra. E o strength lifting era o desenvolvimento de arrosca. Então eram 3 pesos, competi mundiais em todos. Fui o primeiro pódio brasileiro em um campeonato mundial em Luxemburgo, levantamento de peso. Mas aí machucou, veio os primeiros enfrentamentos, perdi o índice olímpico de 84, a perna já não aguentava mais, joelho estourado. Aí comecei a ajudar um pessoal lá nessa mesma academia a jogar braço. Eu gostava de brincar e eles estavam treinando para ir para o Campeonato Mundial do México. E aí esse meu amigo falou, Bertão, treina comigo e tal. Em 2 meses comecei a ganhar dele e fui no lugar dele. E eu tenho uma história... Ele deve te adorar, viu? Ele deve ser seu melhor amigo, viu? Eu tenho uma história no braço interessante, porque eu durante 10 anos seguidos eu fiz finais em campeonato mundial. 10 anos seguidos? 10 anos seguidos fazendo pódio. Mantendo performance assim de atleta alto nível. Foi assim, um período, era muito forte, né? Muito técnico, mas aí os momentos eram diferentes. Hoje você pega um atleta, a capacidade nutricional que eles têm, o desenvolvimento técnico. Então hoje... a carreira, ela teve uma longevidade muito grande. Hoje você vê atletas de peso competindo aí com quase 50 anos. Nossa época, os exageros do exagero, você não tinha controle alimentar, então meio que a carreira encerrou cedo e que, graças a Deus, até serviu, porque daí eu fui para o lado da gestão. Eu já estava totalmente envolvido no esporte. O Brasil tinha uma coisa interessante, a gente copiava um modelo de gestão esportiva dos europeus. Mas nos anos 80 começamos a copiar um modelo dos soviéticos, porque os soviéticos na época tinham uma ideologia de bandeira, o esporte significava força, significava desafio, então ele trazia uma autoestima para os países e o Brasil começou nos anos militares esse modelo. Eu nos anos 80... por estar no levantamento olímpico, eu fiquei num programa que chamava Intercâmbio Olímpico. E a gente ficava um período fora aprendendo e eu tive a oportunidade de ficar na Rússia, na Romênia, na antiga Iugoslávia, na antiga Checoslováquia, então tinha uma experiência danada. Quando começou a acontecer isso, o esporte no país ele era regido pela educação, pelo Ministério da Educação. Um antigo órgão chamava SEDMEC. E aí, no governo Collor, foi ele que tira o esporte da educação.
E nesse período eles constituem lá uma entidade, um Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, que não era um ministério, mas o presidente tinha status de ministro. Aí passou o Zico, passou Pelé, passou Bernard, passou Lars Grael, e eu cheguei nesse período. Eu ajudei a construir secretarias em mais de 300 municípios do país, né? Aqui em Indaiatuba eu ajudei a criar a secretaria. E então aí eu fui me colocando, quando se estabeleceu o primeiro Conselho Nacional com o Fernando Henrique, eu entrei para o Conselho. Eu sou o único conselheiro que esteve com todos os ministros. Eu sou o único do Conselho Nacional que passei desde o nosso primeiro-ministro com o Pelé, até agora eu estou com o Fufuca, né? Amanhã eu estou em Brasília, quarta-feira eu fico em Brasília e trato com essas coisas. E aí eu fui, né, apurando essas situações, uma coisa foi trazendo a outra. Olha, então vamos trazer o Panzetti para a lei de incentivo. Olha, vamos trazer o Panzetti para o Comitê Olímpico na Comissão de Ética, porque ele é formado em filosofia. Daí o CBC veio com o recurso da loteria, vamos pôr o Panzetti. Aí veio o Conselho Regional de Educação Física, vamos trazer o Panzetti, que ele tem um histórico. E aí, quando eu vi, eu estou envolvido em quase todos os colegiados de esporte do país, eu faço parte ou já fiz parte. Isso vai te dando uma notoriedade, né? Porque você vai ficando com conhecimento específico em algo e muitas vezes muda um governo. Eu nunca tenho muito problema porque o cara, se ele é leigo, chegou no primeiro pepino, olha, chama o tal do Panzetti lá que ele pode resolver. Ele resolve. E foi despertício, porque isso me levou, o esporte me deu coisas assim, né? Primeiro, construir a minha vida e minha família nisso. Tudo que eu tenho vem do esporte. Eu não consigo nem imaginar eu fazendo algo que não seja isso. Ele me deu condição de conhecer 117 países. Né? 117 países? Viajo, dou pitaco, os caras pagam para eu dar pitaco. Isso é legal. Me pagam hotel, me pagam passagem aérea, fazendo o que eu gosto. Então eu sempre falo que eu nunca trabalhei na vida, né? Porque para mim sempre foi uma grande diversão, né? De segunda-feira eu geralmente fico em São Paulo, quarta em Brasília, sexta no Rio, rodo direto, que nem sexta agora vou para os Estados Unidos para uma ação. Esse ano eu devo fazer uns 8 a 10 viagens internacional, ou representando o Ministério, ou representando o Conselho. Então acabou que, né, isso foi me levando no mundo do esporte e hoje eu nem sei como que eu saio mais isso. Os caras ficam te colocando em tudo, né? Fazer o que, na verdade, é o ministro dos esportes aqui, que tá aqui com a gente, basicamente. Aguinaldo, o cara é onipresente, né? O cara tá em tudo quanto é lugar. A história que o Panzetti tem realmente é uma história rica, né? O esporte realmente tem que agradecer muito a você, Panzetti. A gente vê aí toda essa trajetória sua, principalmente em Indaiatuba. Você é nascido aqui em Indaiatuba? Não sou, rapaz. Você sabe que entre todas as homenagens que eu recebi, foram muitas na minha vida, eu acho que a homenagem mais importante é de cidadão indaiatubano, porque eu sou de Sorocaba. Ah, Sorocaba. Meu pai cuidava meu pai era diretor de um orfanato, conheceu minha mãe, eu nasci dentro do orfanato. Meu nome Humberto é porque o orfanato de Sorocaba chamava Humberto de Campos. E aí vim para cá ainda cedo, né? Mas meu pai chegou da Itália muito criança de colo aqui. Meu pai é de 1898, mas essa é uma outra história. Que legal. Panzetti, aí falando um pouco mais, aprofundando na parte do esporte, você viveu o esporte nos anos 70, anos 80, e você acompanha o esporte até os dias de hoje. Eu vejo que, na verdade, naquele tempo atrás, me corrija se eu estiver errado, era mais difícil para um competidor que não estava inserido dentro do futebol poder progredir, poder ser uma modalidade rentável, que recebesse apoio, porque não tinha internet, a televisão vendia o futebol, era mais complicado. Hoje, a diferença de hoje, você que ainda trabalha com esporte, trabalha na área de gestão pública e é conselheiro, você vê a internet tornando esses atletas que não recebem tanto apoio de governos, não recebem tanto apoio de imprensa, principalmente, conseguindo se destacarem, conseguirem apoios, conseguirem patrocínios pelo impulsionamento das redes sociais. Você viveu uma fase complicada no esporte. Você acha que hoje está mais fácil trabalhar com esportes que não sejam futebol? Eu acho assim, primeiro nós temos que derrubar muitos mitos, não é? Quando você fala, olha, o futebol hoje são 150 mil pessoas, eu posso falar com tranquilidade, porque como eu atuo diretamente no conselho,
Eu tenho números na mão todos os dias. Hoje o futebol emprega de forma direta 150 mil pessoas. A gente se ilude, porque a mídia é uma mídia, né? Que hoje, se você pegar o esporte do país, é um programa de mestrado, uma tese de mestrado de Santa Maria, que diz o seguinte, que 83% da mídia escrita e falada é do futebol. Você tem 10% que é naquelas modalidades que estão inclusas dentro do sistema de televisão, que é handball, basquete, voleibol, essas modalidades. Você tem 6% que é o que eles chamam de esporte temporal. Então, enquanto o Guga foi campeão de tênis, ele atraiu o tênis, enquanto a Rebeca está sendo da ginástica, então ela atrai. E você tem 3% da mídia falada, escrita, televisionada no país, que trata dos 150 esportes que existem de forma reconhecida. O futebol também não é verdade que ele paga para uma minoria muito pequena. Hoje, se você pegar uma folha de pagamento de um time, vamos pegar da Copa do Brasil. Geralmente, um jogador dos grandes times, e a gente pode selecionar 13 ou 14 times desses, acaba sendo maior do que a folha inteira. Então, o futebol também não é uma realidade. Na verdade, hoje a média salarial de um jogador de futebol no Brasil é de 3 salários mínimos. É uma coisa absurda, as pessoas desconhecem, porque a gente fica com a lancha do Neymar na cabeça, com o jatinho do... Mas não é uma realidade, né? Isso é uma exceção da exceção da exceção. Agora, nós precisamos derrubar outros mitos. Hoje não existe mais pobre no esporte. Então, hoje, se você pegar um atleta que vai ao programa olímpico, a imprensa adora fazer isso. Olha, eu estou há 7 anos na Globo, eu faço lá o Força Bruta e eu que faço todos os comentários do Esporte de Vida da Globo nos esportes de força. Então, agora, nos Jogos Olímpicos, eu que vou estar fazendo levantamento de peso, um Pan-Americano, eu faço isso já há 7 anos. A gente gosta, a imprensa gosta de vender a história da gata borralheira, da coitadinha que, olha, era da favela. Não existe mais isso, gente. Hoje, dentro, por exemplo, de um programa olímpico de verão, vou dar em números. Hoje, uma Bolsa Atleta Pódium, que é um programa de lei federal e que não tem acerto, é resultado, então eu não tenho que ser amigo de ninguém se eu tive até o 3º colocado, se eu estou entre os 10 ranqueados mundial, se eu tive entre os 3 no Sul-Americano, eu tenho o que chama-se de pódio. Hoje, uma bolsa pódio é R$16 mil. Hoje, um programa de auxílio do Exército, que praticamente 80% dos atletas olímpicos estão incluídos, você põe mais R$10 mil, são R$27 mil. Já é muito mais que a média do brasileiro. Hoje você tem, através da lei de incentivo, da lei da Agnello Piva, que distribui como ajuda de custo nos clubes formadores de atletas, esse eu faço parte, inclusive, na distribuição do recurso, são mais R$11 mil. Então, um atleta que não tenha patrocínio hoje sai com 45, 50 mil por mês. Então, aquela história bonitinha de alguém construir uma história, acabou. No esporte de alto rendimento e de qualidade, hoje todo mundo tem fontes de recurso, né? Sem entrar em leis de incentivo, sem entrar em recursos próprios de patrocínio, não estou nem discutindo isso, estou discutindo o que a lei permite que pague. Não é? Então, a gente tem que primeiro fazer essa... Lógico, nós não tínhamos essas leis no passado. Nós não tínhamos lei de incentivo, nós não tínhamos Bolsa Atleta. Hoje nós temos Bolsa Atleta na cidade de Indaiatuba. Sim. Hoje nós temos um programa aqui que atende, não sei quantos atletas. Na minha época, a gente chegou a atender 70 atletas de alto nível. Então, isso também não é realidade. A época minha foi difícil, porque você precisava de patrocínio. Não posso reclamar que eu fui uma pessoa... Eu fui patrocinado pelo Banespa no auge do Banespa. Então, eu, de forma nenhuma, se eu falasse, olha, sofri, é mentira. Eu fiquei 12 anos com o Banespa, recebendo salários altos, onde eu pude viajar, ficar fora do país o tempo que eu fiquei e tal. Mas não era a realidade. Para você conseguir um patrocínio desse, aí sim, você tinha que ter resultado e muito quem indique, né? Porque nessa época foi difícil. Mas hoje não. Hoje as leis, hoje nós temos 5 leis federais que tratam do esporte, que estão sendo associadas a uma lei, mas 3 delas tratam diretamente a repasse de recursos para atleta. Se você for bom no que você faz, está resolvido o problema.
Fora os problemas que nós temos. Você pega, por exemplo, a fadinha, muito bonitinho e tal, olha a tadinha da fadinha, é 450 pau hoje o faturamento dela mensal. Fadinha é a Raíssa Leal. A Raíssa Leal. Hoje é a média de ganho. Então hoje nós estamos falando de atletas de 13 anos de idade que tem 400, 500 mil reais de salário por mês, andando de skate. Então a realidade é outra. Não é bom para a imprensa gosta de vender a história do coitado que está passando fome e que ganha medalha olímpica. Não tem jeito de ganhar medalha olímpica passando fome, gente. Isso é conversa fiada. Não existe mais o que a gente pensa de esporte, que é aquele prodígio, o cara surge do nada. Não. Hoje, infelizmente, essa situação acabou. Hoje você tem que começar muito cedo, tendo acesso a toda a questão biológica, cinesiológica, biomecânica, nutricional, e aí você faz os super atletas que nós temos. Há uma ingratidão ainda no país? Mas por quê? Porque, lógico, o nosso esporte de alto rendimento ele não é formado na escola, onde deveria acontecer. Como acontece nos grandes países, como acontece nos Estados Unidos, na União Soviética. No Brasil, a gente é formado em clubes. 82% da delegação olímpica brasileira vem de clube, do movimento clubista. E aí a pergunta, quem tem acesso ao clube quando criança? Ou você acha que olha, mas é coincidência nós não termos negros na natação? Você já percebeu essas coisas? E isso sim está diretamente ligado às possibilidades e à questão de poder aquisitivo, ao espaço que você tem de integração. Há muitos programas hoje que estão tentando solucionar isso, mas ainda a elite do esporte nacional acontece dentro dos clubes. Então, quando você pega um voleibol, olha, lutador, mentira, olha, eu sou muito amigo de todo mundo do vôlei, trabalho com o André Heller há tantos anos, trabalhei com o Montanaro há tantos anos. Hoje você vai fazer, por exemplo, uma peneira num grande clube de vôlei, um menino com 16 anos que não tiver 1,95 m nem entra na peneira. Nossa. Agora a pergunta que eu faço, quem da população com 16 anos que tem 1,95 m? O que comeu pouco, o que comeu bastante, que teve acesso à alimentação. Nutrição. Então a gente tem que desmistificar. E nós não podemos, de forma nenhuma, relacionar o alto rendimento com saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esporte de alto rendimento é totalmente o oposto de saúde. Se você pega um atleta que treina 7 horas por dia, uma menina de ginástica olímpica que largou da sua infância, começou a viajar, compete com 12, 13 anos, aos 17 anos vem a primeira cirurgia de joelho, aos 18 anos vem a primeira lesão de ombro. E aí você vai falar que isso é saúde? Não faz o menor sentido. O que não faz sentido é muitas vezes a gente usar a imagem de um atleta de alto nível como sendo benefício de saúde. Você falar para mim que treinar 6, 7, 8 horas por dia, num estresse de continuidade, de repetição, isso é bom? Não é. Então o esporte a gente tem que saber lidar para a gente não cair nos mitos e na coisa romântica, né? Que não tem nada a ver. Tá certo. Bom, são relatos aí, né? E também informações, o que se passa nos bastidores, que muita gente às vezes não enxerga. É como você falou, normalmente olha pelo olho da mídia e acaba realmente não vendo os detalhes, né? E a mídia é ingrata, porque ela não consegue tratar o esporte como uma manifestação que realmente desenvolva qualidade de vida, inclusão social, que envolva saúde. A mídia, ela quer tratar o 2-1, o 3-0, o 15 segundos, o 2,30 m, o 18 por 22. Então a mídia, ela estabeleceu o esporte como número. Então, se tratando como número, ele foge totalmente do que é o conceito da importância do esporte na sociedade, né? Beto, nessa toda a sua experiência que você tem todos esses anos aí, você já disse que passou aí por várias cidades também, ajudando a implantar aí essa filosofia, essa ideia, né, do esporte. E em Indaiatuba não foi diferente, você esteve também aqui, auxiliou muito aqui, inclusive implantou muitas ideias que vigoram até hoje aqui para a cidade. E uma coisa interessante, né, eu sempre fiquei muito distante da questão da ideologia política, né, porque para você tratar de algo que você goste, se você tiver partido, sempre é uma coisa muito complicada, não é? Então a minha escolha política foi o esporte. E eu entendia que eu tinha que navegar dentro da minha capacidade. Eu digo interessante porque, olha, eu tenho assim casos... Eu comecei com o Clem Ferrari, o Zé Carlos odiava, o Clem tinha uma rivalidade danada, trabalhei com o Zé Carlos, depois fiquei com o Flávio, foi uma sequência natural. Aí veio o Reinaldo,
O Reinaldo me chamou, vim trabalhar com o Reinaldo, não fui com o Zé Onério porque na época eu estava em outro município. Então você vê, eu consegui trabalhar, trabalhei com o Gaspar, eu trabalhei com todos os últimos 5 prefeitos da cidade, que nós estamos falando de mais de 40 anos, e entre eles rivalidades danadas. Então eu servi ao esporte. Hoje eu fico feliz quando eu ando na cidade, uma cidade com mais de 14 piscinas cobertas e aquecidas, com velódromo, com um dos maiores centros de ginástica que tem nesse país, com uma piscina de 50 metros, com a estrutura que nós temos em todas as modalidades. E eu fiz parte disso tudo, porque a gente conseguiu um convencimento lá de trás de que investir em esporte era um alto negócio, porque a gente fica com esse discurso hipócrita, não, olha, um dólar investido no esporte, eu economizo 3 na saúde, então me dá os 3 que eu economizei para me gastar de novo, pô, não é, pô, umas conversas sem sentido nenhum. Mas Indaiatuba, historicamente, ela vem entendendo, a questão e o quanto que você consegue, um equívoco de muitos políticos, e não é o caso de Indaiatuba, eu visito, olha, hoje mesmo eu estava em Conchal, passei em Cosmópolis, eu falo com os secretários municipais, porque eu represento os secretários municipais, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Você pega uma realidade, porque hoje o esporte fideliza muito mais do que a educação, muito mais que a saúde. Uma que você trabalha com boas pautas, não é questão de fila, quem que vai pegar remédio, se tem esse remédio ou não tem, se vão me atender o médico especial. Não, a gente trabalha com gente feliz, gente que quer se integrar, que quer se incluir. Então o esporte é uma coisa sensacional, não é? Em Indaiatuba, todos os ministros passaram por aqui, olha, Indaiatuba, tanto é que quando eu pedi a recurso lá, falaram, Bertão, para Indaiatuba não, mas chega, não tem mais jeito de mandar coisa para lá. Inclusive o Panzetti estava falando, de alguma das qualidades que tem a estrutura de esporte na cidade, tá para sair o novo complexo esportivo Rei Pelé também, que Isso prova em que culturalmente hoje, e aí parabenizo todos os prefeitos que estiveram aqui, você não consegue mais tirar da sociedade algo. Porque tudo que você oferece à população, ela cria uma institucionalidade naquilo, você não consegue se livrar. Eu sempre falo em cursos de gestão, porque eu pego toda hora gente que vai ser secretário municipal e fala, Humberto, o que eu faço? Eu falo, olha, primeiro você tem que entender o que você tem na mão, não é? Mas entenda o seguinte, tudo que você oferecer é como se você estiver numa empresa e você dá uma cesta básica. Os 60, 90 dias, porra, você é o cara mais sensacional. No 4º mês, viu, o vinagre, eu duvido que ele use o vinagre que ele está dando para nós, olha o arroz que está vindo, porque é uma questão que se institucionaliza, as pessoas tomam para si. Então hoje tirar o que o esporte significa para Indaiatuba é dificílimo. Não há no país uma cidade que tem programas que atinjam todas as etárias. Hoje Indaiatuba atende de forma direta, olha, no esporte de formação, que é o esporte cidadão, eu acho que cerca de 12 mil pessoas. Nós temos na juventude esportiva, que é um outro programa, mais 8 mil, são 20 mil. O nosso lazer deve atender hoje uns 11 mil, 31 mil pessoas. Nosso alto rendimento deve ter aí uns quase que 1.000 atletas. Nós atendemos de forma direta 32 mil pessoas da população. Tenta tirar. Tenta tira. Alguém vir aqui e falar, acabou esse negócio. Vai tentar arrumar uma vaga para fazer hidroginástica. Natação. O povo sai no tapa. Temos mais de 10 piscinas e tem fila de 300 pessoas. É verdade. Por quê? Qualidade. Porque aquele conceito que nós tínhamos, eu lembro que quando nós fomos reformar, isso é uma história que eu gosto de contar, o Reinaldo me chamou. E isso aqui, pode falar de política? Fique à vontade. Porque o programa é seu. O Reinaldo me chamou uma vez e falou assim, Humbertão, nós precisamos fazer alguma coisa com aquela 23, com a quadra do 23 lá em cima, na Morada. Eu falei, cara, equipamento esportivo tem que ser oferecido à população, você tem que entregar para a população. Não, tá, vamos reformar, porque ali tinha virado uma Cracolândia, já tinha tido um homicídio lá dentro, era uma coisa que nada, tudo pichado, o pessoal ia para usar droga. Eu falei, Reinaldo, o único jeito é você oferecer a atividade. Reformamos, e aí começou uma briga, e esse pessoal que vai escutar vai ficar bravo comigo. Começou, não, aqui o meu time que vai cuidar, porque tinha uma cultura assim que 3 times cuidavam da quadra, três times do campo. E eu falava, Reinaldo, vamos tirar esse negócio de futebol de lá, cara.
Não, Bertão, porque lá o pessoal, não sei quem, não vou dar os nomes aqui para não me xingarem. E eu vi que ele já tinha embarcado na história, na pressão de vereador e tal. O que eu fiz? Peguei uma pesquisa e soltei uma pesquisa no entorno, qual era a modalidade que as pessoas tinham. E o mais legal, que eu já sabia que ia acontecer isso, nós pusemos os professores, fizemos uma enquete. Eles acham que para pobre tem que ser futebol, porque pobre só merece futebol. Eu falei, vamos meter um centro de ginástica aqui. Não deixei nem pintar o chão da quadra. Hoje, nem pichar aquele lugar se picha. Hoje temos mais de 1.000 crianças num centro de ginástica de um equipamento que nós trouxemos idêntico ao que tinha na China. Conseguimos através de um convênio, eu trouxe para cá. Então, o que a população quer é ser atendida. E bacana que o Reinaldo entendeu isso já de imediato, tá lá. Antigamente, você tinha que fechar, nego pulava para usar droga, era um inferno, nego roubava porta, roubava... Hoje tá lá. Virou um centro de referência ali. Centro de referência do país, Não é? Então é isso, a população ela quer ser atendida. Hoje nós atendemos com... Quais são as cidades que dão hidroginástica, natação, iniciação em natação, ciclismo, lutas gratuitamente? Quem me odeia são os donos de academia, que por muito tempo ficaram sem falar comigo. Porque de tanta coisa que você oferecia como a gente, vamos dar academia, não vem com essa aí de academia aberta, vamos dar academia. Nós temos algumas academias aqui que nós não temos competidor, e isso, lógico, que causou muito problema para mim. Ou as academias de bairro me odeiam até hoje. Se falar do Panzetti, não, Panzetti acabou com o nosso negócio. Porque eu acho o seguinte, nós temos que oferecer esse serviço. E temos que parar com essa besteira. Isso eu sempre briguei com os meus. Não tem como discursar que o que é público é ruim. Se eu estou pagando o melhor salário, se eu pago o melhor equipamento, se eu pago o maior espaço, se nós dermos inferior ao que uma academia de 200 pau dá, nós temos que mandar esses caras embora. Então, a minha pauta com os professores é essa, gente, não tem essa. Porque assim, a pública é vagabundo. Não tem meia boca, não. Aqui não tem vagabundo, não. Até porque, o professor nosso hoje começa a carreira com 4.700, 5.000 reais e termina com 13.000 reais, rapaz. Hoje aqui é valorizado a mão de obra, os recursos humanos. Vamos comprar equipamento. Não venha com coisa, vamos comprar o que tem de melhor. Né? Então isso é o retorno. Quem que consegue tirar o esporte da cidade? Não tem jeito. Muito legal. Panzetti, você que é um ícone, agora saindo um pouco da gestão, voltando para o esporte, você que é um ícone do braço de ferro, também já foi do levantamento de peso. Cara, você chegou num patamar tão incrível na tua vida que parece que tem uma história que você conheceu o Stallone. Conta pra gente como é que foi essa história. Na verdade, o esporte me trouxe coisas fantásticas. Eu conheci não só como o Arnold, eu vejo ele sempre, eu tenho grandes amigos, porque eles eram atletas. O Sylvester Stallone é diferente, porque ele queria fazer um filme, ele sempre optava por fazer filmes que atendia um segmento da sociedade, e aí ele se propôs a fazer um filme que chama-se Over the Top. Aqui no Brasil ele entrou como Falcão, campeão dos campeões, mas o nome é Over the Top. Over the Top, para você entender, é uma técnica da luta de braço que aquele que consegue ficar com a mão mais em cima ganha o braço, porque são alavancas, né? Na verdade é biomecânica pura, não tem nada de segredo. Olha, não, é biomecânica, é cinesiologia e é técnica, porque se eu tenho 3 alavancas, a mão, o antebraço e o braço, se eu conseguir, eu não sei se vocês vão lembrar na aula do colegial, quanto menor o braço de potência, maior de resistência, quanto menor de resistência, maior de potência, quando se equilibra. É isso, né? Não tem muito segredo. E ele resolveu fazer esse filme, e para trazer para o filme ele queria trazer a realidade de um grande campeonato. E ele foi em 85, nós fizemos um campeonato mundial no México, foi a minha primeira final, e ele convidou todos os campeões para fazer o filme do lado dele, e fora isso as pessoas irem para um campeonato que teve no período. E eu naquele ano eu perdi para o Rick Zualdi, que é aquele careca que faz o filme com ele, e acabou o Rick indo e eu fiquei. E eu ganhei do Rick muitas vezes, mas aquele ano ele não deu certo. E aí no outro ano ele fez um campeonato em Las Vegas, que existe até hoje, e naquele ano ele deu um caminhão, porque ele queria pegar o foco dos caminhoneiros. Um país como Estados Unidos, na população que tem
na dependência que tem do caminhão, do transporte. Então ele queria atingir esse público em específico, daquele cara que faz parte da família de qualquer um, né? Você vai ter na sua família um caminhoneiro, você vai ter, e os Estados Unidos isso é muito forte, porque 72% de toda a logística interna é feita sobre caminhões, né? Então, ele queria um filme que atendesse isso. E aí ele deu no filme um caminhão. E eu tive naquele campeonato, competi o campeonato, quem ganhou, na verdade, na época, é um super atleta que até hoje já é veterano, mas... E aí o filme acontece dentro disso. Mas ele estava no Mundial do México, e ainda esse Mundial do México é uma coisa bem interessante. Nós chegamos lá, Cidade do México, não lembro se era 12 de setembro. Bom... campeonato, tal, vai na televisão, foi um evento bem assim divulgado lá dentro da Cidade do México. Acabou o campeonato num domingo, nós tínhamos ido pro hotel e estava eu, o Antenor e mais algumas pessoas que estavam com a equipe brasileira. Cara, deu uma mexidinha no hotel, falei, puta, Antena, o negócio tá... Não, México é assim mesmo, fica tranquilo, mas, pô, começou a mexer demais. Eu falei, pô, nós estávamos no 3º andar. Falei, olha, tá ficando esquisito esse negócio, Antena. Não, falei, Antenor... grudei ele, falei, vamos descer esse negócio. 20 minutos depois veio o terremoto que matou 50 mil pessoas e nós estávamos no México. Caiu, o México foi destruído, né? Eu tenho as fotos aí, né? Pegaram máquina fotográfica nova e depois para ir embora, porque naquela época não tinha logística de celular, ligar, afetou toda a infraestrutura do país. Imagina um terremoto, você fica pensando nas casas que caem, não, e o gás que soltou a água, que deixou de rodar e... Mexeu em toda a infraestrutura do país. Não, parou o país, tanto é que eles tentando negar a quantidade de pessoas, mas foram mais de 50 mil mortos. E para a gente ir embora no México? Não tinha mais o aeroporto, como que você vai embora? O aeroporto foi desfeito. Estava detonada. Não, porque né, a cidade de México está numa plataforma vulcânica. Então é uma cidade... Bom, aí tivemos que ir embora para Acapulco. Acabei conhecendo um pessoal lá que nos levou para lá. Conseguimos vir pela Califórnia e voltar ao Brasil, mas isso muito depois e a notícia não chegava ao mesmo tempo. Então, como que falar, né? E naquela época, ser atleta era horrível, porque você ia telefonar, o pai da gente queria morrer, né? Porque a conta chegava depois, você chegava, valendo mais do que o preço da passagem. Tava para comprar um carro. Então, telefonar era assim, uma coisa assim que a gente... Mas então, essa é uma das histórias, assim... E foi não sei se posso dizer que é uma experiência, mas você vivenciar uma tragédia desse nível, e isso aconteceu em 85, na Cidade do México. E o negócio foi punk. Caramba. Tanto é que acho que em 86 houve a Copa do Mundo também de futebol, né, do México, exatamente em virtude talvez disso que houve. Foi. O negócio foi assim. Mas foi brutal, né? Foi brutal. E aí, nesse momento, o Sylvester Stallone, como ele iria rodar o filme, que era o Falcão, e foi um filme que impulsionou a modalidade no mundo inteiro, né? A modalidade já era no Brasil muito pouco conhecida. O que eu vejo, assim, que eu acho que eu tenho um legado nisso, é que eu fui uma das primeiras pessoas que se destacaram na modalidade, né? E aí as pessoas conseguiram enxergar. Hoje nós temos em Indaiatuba, nós somos campeões mundiais aqui de Indaiatuba, nós temos vários, que eu acho que de alguma forma eu contribuí com isso, né? Atualmente sou vice-presidente da Federação Mundial, já fui presidente dela. Eu vou agora sexta-feira para os Estados Unidos, estou sendo contratado, e aí é um assunto que interessa a vocês. E aquilo que você diz, né? Hoje o esporte não pode mais se conter na TV aberta, não cabe mais, né? Então não é a questão mais da rede social, é a questão dos streamers. Né? Isso mesmo. Então eu fui contratado, agora estou indo para Miami sexta-feira, porque eu vou fazer um trabalho para a Federação Mundial contratando streamers no mundo todo. Então eu devo fazer aí 8 viagens internacionais, pegando América, Europa, Ásia, África. E como eu faço uma relação de contato muito grande, porque eu estou muitos anos, fui presidente da Mundial, sou presidente da Sul-Americana, então sou eu que vou fazer isso. Então é um negócio bem legal, você vê, né, hoje eu não quero mais um canal, um Sport TV que você abre, mas às 4 tem vôlei, depois às 6 tem natação. Sport TV, David, não. Eu quero hoje
algo que passe o dia inteiro o esporte que eu gosto. Sim. E esse é o futuro do esporte. O que não caber nesse modelo está fracassado. Não é? Isso não é na minha modalidade, são em todas as modalidades. Hoje surge no mundo, não sei se interessa, mas em média 6 modalidades que se organizam por ano. Então muitas vezes a pessoa fala, vai entrar nos Jogos Olímpicos. Não, o que nós temos no esporte, e a imprensa acaba confundindo todo mundo, não sei nem por desconhecimento ou de interesse próprio. Hoje nós temos um mercado, por exemplo, Jogos Olímpicos. Você tem 31 modalidades e você tem um teto de 10.500 pessoas, que é o máximo que cabe dentro de um programa olímpico. Para alguém entrar, alguém tem que estar saindo. Qual é o grande problema do movimento olímpico brasileiro, o movimento olímpico internacional? Ele perdeu de criar novos apaixonados. Então foi envelhecendo a população que vê Jogos Olímpicos e o jovem foi se afastando. Olha, dos eventos em termos de comunicação, em termos de audiência televisiva, em primeiro lugar nós temos a Copa do Mundo de forma individual, em segundo lugar vem os Jogos Olímpicos de Verão, em terceiro lugar, colado já, vem o Mundial de Rugby, depois já vem o X-Men, o X-Games. E a NFL? Então, a NFL já vem lá em quinto, sexto, mas muito próximo. Então, o que o Comitê Olímpico teve que fazer? Eu preciso atrair o jovem para dentro, porque nós estamos com o X-Game crescendo, aí vem. Vamos pôr o skate, vamos pôr o surf, vamos pôr o esporte radical, que não entra pelo fato de ser... Não, porque ele atrai um público que eu não tinha. O que mais eu trago? Vamos trazer patrocínios que nós não temos. O golfe. O golfe, para entrar, você tem hoje 18 países que participam, entre staff, entre organização, tudo. Você tem lá 40 pessoas. Vamos trazer os 40. A Federação Mundial de Golfe se ofereceu nos próximos 3 Jogos Olímpicos bancar a infraestrutura dos campos de golfe. E você traz uma Heineken, você traz um Breitling, você traz um Rolex. Então, o que nós temos são negócios. Olha, agora o Breitling. Eu preciso atingir essa população para trazer eles para um... Mas para entrar de forma natural, o vôlei de praia entrou. Como que o vôlei de praia entrou? Nós tínhamos lá, cada país tinha 38 vagas para levar as suas equipes, olha, reduz para 22, esses 22 sobra 10, os 10 a gente inclui porque eu tenho que estar num efetivo de 10.500. Hoje há um movimento muito grande do futebol sair dos jogos. Por quê? Porque o único esporte que tem restrição, o basquete era o penúltimo, acabou, né? E hoje está aberto a todos, mas o futebol ainda mantém os 21 anos por uma razão própria. Por que a FIFA vai competir com um evento de tão importância? Então eu nego. Existe um movimento grande para que o futebol saia e dentro da saída do futebol entre os futsais de feminino e masculino. Esse é um movimento que já vem crescendo e me parece que mais 2 Jogos Olímpicos o futebol deixa de fazer parte do programa. Que na verdade o Brasil já nem se classificou para o próximo de Paris, né? Por que o rugby entrou? E por que é o Rugby 7? Porque a mesma coisa, a Federação Internacional de Rugby, ela já tem um evento que praticamente está empatada com os Jogos de Verão. Então, vocês querem o patrocínio do rugby, vocês querem a pessoa que assiste rugby, então vamos levar o Seven para dentro do sistema. Então, o que tem, e as pessoas muitas vezes por desconhecer, o que tem são tratativas. Eu lembro que quando nós tentamos negociar a nossa vaga, cada vaga valia 50 milhões. Vou dar o caso do taekwondo. O taekwondo são 12 categorias de peso. Nos Jogos Olímpicos, ele só acontece em 3. Leve, médio e pesado. Cada uma dessas na época custou quase 100 milhões de dólares. E foi dado por como que o levantamento feminino entrou. Então tudo há uma troca baseada num teto. Eu não posso simplesmente pôr uma modalidade e a cidade cede
que teria que construir infraestrutura e Arcar atender com todos. 10.500 pessoas, vai atender 20 mil. Não dá certo, né? É muito legal isso que ele tá falando, Aguinaldo. Eu até sei que você tem uma próxima pergunta para fazer, mas eu achei interessante em relação à audiência e sobre essa audiência que alguns esportes têm dado. E o interesse em trazer gente nova para esses esportes. E no Brasil eu vejo dois movimentos muito legais, mas eu não sei se a gente tem que se preocupar tanto com eles, porque a gente está olhando muito para fora e está olhando um pouco para dentro em relação a algumas coisas. Sim. E eu vou citar dois exemplos. A NBA tem feito um sucesso enorme no Brasil, que você tem feito casas muito grandes aqui. Para quem não sabe, eu sei que a gente lida com todo tipo de público. NBA nada mais é que a Liga de Basquete Americana, básica. E você tem grandes audiências brasileiras assistindo, acompanhando a NBA. Em setembro, hoje nós estamos, deixa eu ver, nós estamos em julho, né? Nós estamos em julho. Hoje, dia 3 de julho. Daqui a alguns meses, Aguinaldo, em setembro, a NFL, pela Faz o primeira primeiro jogo vez, fora. vai sair dos Estados Unidos para fazer um jogo oficial na América do Sul. Já foi escolhido o primeiro time. Que inclusive é num... Bom, deixa a parte no estádio mais bonito do Brasil, eu diria do mundo. Considera, olha aí, acompanho. Que é a Arena Corinthians. Acompanho. E até tem uma história, o Corinthians, eu estive lá semana passada com a diretoria. Eu quero saber, calma aí. Mas aí, isso que é legal. Porque a NFL, Panzetti, a NFL, pô, vai sair do produto americano, que é extremamente americanizado, para fazer um jogo aqui em São Paulo, na Arena Corinthians. É um intuito, é um interesse em quê? Trazer mais gente. Mas aí que é a minha pergunta pra você. A gente tá dando mais moral pra quem tá vindo de fora ou pra aquilo que tá acontecendo aqui dentro? Então, são negócios, né? Nós precisamos saber diferenciar esporte de espetáculo, né? Vou dar alguns exemplos que é interessante. O UFC faz muito bem esse tipo de coisa. Mas voltando à situação, vamos pegar o Corinthians, né? Sabe quantas pessoas assistiram os 2 últimos jogos da Copinha pelo streamer? Milhões, 1.300.000 pessoas ligadas ao vivo. Na KZ TV, o teu era uma delas. Na KZ TV. Eu tive recentemente, porque essa expertise, como eu faço parte de todas as leis que distribuem recursos, é muito comum que todo mundo me chame para entender uma forma para poder captar recursos. Então a minha expertise ficou nisso, eu escrevo sobre isso, tenho alguns livros e trabalhei na faculdade isso, mas hoje eu dou esse tipo de... E aí o Corinthians, recentemente, com o novo presidente, entrou, o Bocato, que era secretário nacional, falou, traz o Panzetti aqui, fui lá numa reunião, olha, o que a gente faz para captar um dinheiro para o esporte que não é o futebol? Né? Porque nós temos um exemplo sensacional que é o Flamengo. O Flamengo estava quebrado, eles entenderam que eles tinham que zerar os débitos que tinham trabalhistas para ter as CNDs em dia e entrar na captação de recursos. Hoje o Flamengo, ele consegue captar em média 45, 50 milhões ano através de leis de incentivo. Leis de incentivo, Bolsa Atleta, então... E o Corinthians quer fazer o mesmo, que tem uma marca, ao meu ver, muito mais importante que a do Flamengo. Né? Eu acho que a marca Corinthians tem capacidade de captar muito mais. Lógico, o grande problema deles são as dívidas, porque você endivida um clube em função ao futebol. E não é baixa dívida, 1,6 bilhões. Não, e pior, né? Você acaba não tendo CND. Então eu falei, presidente, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é arrumar uma forma de negociar para que você tenha condição, né, através de objeto de pé, você poder entrar nesse universo de captação. Tanto é que marcamos uma reunião agora, tanto com o Comitê Olímpico como com o Comitê Brasileiro de Clubes, para o Corinthians entrar, e eles vão investir pesado na questão do esporte olímpico corintiano. E o diretor lá é um grande amigo meu, mas então, é nesse sentido, onde eu vou buscar esse tipo de público, né? Quando você fala para mim do futebol americano, não precisa muito. O Corinthians aí deu início nisso quando contratou um chinês. O aumento de venda de camisas que teve na China em trazer e deixar no banco o Zizal foi fantástico. Então hoje nós temos que saber diferenciar esporte de espetáculo. Uma jogada de marketing. Espetáculo é espetáculo, né? Espetáculo é espetáculo. O tempo tem que ser reduzido, tem que ser num formato em que a televisão absolva, tem que ser num formato em que a população goste e assista. Um exemplo simples aí de amadores ganhando dinheiro. Todo mundo aí está vendo o Popó, um cara com 4 títulos mundial,
fim de carreira, acabado, ele cria uma polêmica, e eles estão aprendendo com os americanos, que eles são expert em você criar um clima de rivalidade, de brutalidade. Olha, os números que serão apresentados nessa coisa do Bambam é coisa de profissional. É o Whindersson Nunes, que Whindersson Nunes, é coisa de profissional. Então, a lógica do esporte é essa, né? Espetáculo é uma coisa, esporte é outra. Não estou nem aí com a questão do resultado. O que nós queremos saber é quanto vai arrecadar, qual é a receita. Quando você vem fazer um futebol americano aqui, eles estão querendo público, visibilidade, né? O acesso. Você pega o beisebol, você pega o futebol americano, você pega o basquete americano, me parece que os 3 modalidades, a última vez que eu vi, faz 3% do PIB americano. Vocês têm ideia é assustador, do que nós estamos falando? Nós não estamos falando de... não é? Então a gente tem que começar a enxergar o esporte da forma que o esporte acontece. É espetáculo? De que forma que nós vamos ganhar dinheiro com isso? PTV Campinas, não precisa muito. Ela está pegando um espaço em fazer streamer em campeonatos de várzea. Ribeirão Preto agora vai fazer um streamer do varziano deles, lá um campeonato com 150 times da várzea. Se tem público, tá certo. Eu preciso desse público. Porque eu que tenho minha empresa disso, a quem interessa, a que segmento? Hoje os streamers estão dando condição das empresas investirem basicamente no público que consome. Né? E um público específico. Específico, porque se nós dependemos, coitado né, e ainda eu acho que o futebol que mais sofre hoje de tudo isso, que tem uma dificuldade danada pela infraestrutura que foi criada na história. Mas hoje você pega, por exemplo, o Primavera, já não era para a gente ter avançado na questão do streamer, de atingir um público específico para isso. Eu vejo aí um movimento de várias vezes de pessoas aqui da cidade com uma simples câmera tentando, né? É tecnologia. E vai ter público, né? Porque quem gosta de ver o Primavera vai assistir o Primavera. Se eu não puder ir no campo, eu tenho como enxergar isso. Então esse é um outro momento. E o esporte vive isso. Há uma perspectiva em que o esporte a nível internacional, seja nos grandes países, né, os 20 principais países, chegue a atingir a 8% do PIB, os negócios que vão desenvolver o esporte, seja na sua cadeia de produção, porque quando você fala em corrida, hoje você tem 6 milhões de brasileiros que correm oficialmente em provas de rua. 6 milhões. Pessoas que criaram uma cultura para correr uma meia maratona, uma maratona, ou um 10 mil. Vamos pegar 6 milhões de pessoas. Se um cara desse, eu conheço os chatinhos assim que gostam de troca tênis, vamos pôr que cada um deles compre 4 shorts e 4 camisetas por ano e 2 tênis. Nós estamos falando em 6, 12, 18, 24 milhões só para esse público. Então o esporte são números assim, olha, eu faço parte do CODE da Fiesp, né? Eu assessoro eles na questão de dinheiro público. O que movimenta a indústria do esporte é uma coisa que está muito além do que a gente consegue enxergar, não é? Então são coisas assim olha, não tem limite. E a tecnologia em si, né, como você está falando, realmente não tem limite. E ao mesmo tempo também acaba abrindo portas também para modalidades até que nós falamos, peraí, isso existe? Então, existe pessoas e essa é uma forma de você aproximar aquele que gosta daquilo. Ah, perfeito. Pegar o público certo. Porque não há mal nenhum em eu gostar de jogar bolinha de gude. E a gente precisa perder o preconceito e dizer o seguinte, isso é menos valorizado do que esse. Porque para mim também não há sentido estar nos Jogos Olímpicos, modalidades que no Brasil não existem. Hóquei em grama. Quem você conhece que joga hóquei em grama? Cama elástica, ainda que nós temos aqui na cidade cama elástica, não é? O badminton ainda vem crescendo, mas tem modalidades que passam longe do Brasil. Agora nós não podemos ser preconceituosos que isso não vale. Tem gente no mundo inteiro que gosta disso. E tem muita gente que gosta. É por isso que as Olimpíadas de Inverno existem, né? E hoje essas informações, você vê, o Brasil recentemente ganhou a primeira medalha, né? E isso é um esforço danado. Sabe qual é o ciclo? Isso é uma coisa bacana de se dizer, para voltar àquela história da coitadinho do esporte brasileiro. Hoje o ciclo brasileiro, vamos pegar 2016, melhor, porque eu tenho um exemplo bem mais... O ciclo de 2016, o que a gente conta do ciclo?
o final da Olimpíada de 2012 ao final da Olimpíada de 2012 ao final da 2016. O nosso ciclo custou 1 bilhão e 800 milhões. Vamos pegar os últimos Jogos Olímpicos no Japão. Se nós dividirmos, essa é uma conta que a Caixa Econômica, se me escutar agora, eles ficam muito putos quando eu faço isso. A própria TV Globo. Porque se eu divido isso por 16 medalhas, eu estou dizendo para vocês que cada medalha brasileira custou 60 milhões. Aí vocês acham isso natural, né? A Inglaterra custou 52, quase que caiu o primeiro-ministro. E aqui ninguém toca nesse assunto. Uma medalha olímpica no Brasil chegou a custar 80 milhões. E você vai falar para mim que não tem dinheiro o esporte? Não. Verdade, ainda a gente gosta de vender histórias bonitas de Cinderela. Não, o esporte é outra coisa. E temos que tratar no tamanho que ele é. Um país que paga da sua medalha 80 milhões, nosso problema. A gente só perde para a China porque a China não divulga o que gasta. O Brasil, isso que eu vou fazer é uma informação, não estou achando, isso aqui é uma informação verdadeira. O Brasil é o segundo país do mundo que mais repassa recurso público para o esporte de alto rendimento. Segundo. Tinha que ser igual à Espanha. Não tem. Os Estados Unidos, o Comitê Olímpico Americano não recebe $1 de dinheiro público. Há uma cultura, há um envolvimento familiar. Você pega hoje uns jogos colegial ou uns jogos da faculdade e eles saem com uma temporada com 100% dos ingressos vendidos. Mas até chegar nesse nível, há o envolvimento da família, vendendo pizza, vendendo... Tem algumas amigas minhas que me vendem todo ano, porque a filha está jogando voleibol lá, elas têm que vender moletom, elas têm que... Uma cultura da... É uma outra cultura. Nós queremos pronto. Os presidentes de confederação ficam putos quando eu faço isso. Por quê? Porque não pode. Uma medalha custa 80 milhões. Para o teu bolso, para o meu bolso. Então nós temos que parar com conversa de hipocrisia aqui. Nós temos que entender o esporte dentro da sua realidade. Então, mas por que acontece isso? Falta vontade? Por que é tão caro, então, uma medalha olímpica para o brasileiro? Falta estrutura? Falta empenho? Porque nós criamos uma estrutura de descoberta de talento invertida. Nós temos hoje... entidades de administração que não sabem sobreviver sem recurso público. Nós não temos uma confederação brasileira de... Por que a CBF não quer dinheiro público? Que já tem muito. Não tem? Não. Ela não aceita dinheiro público porque daí ela pode ser fiscalizada. Se vinculada, é isso aí. Abre as portas para poder ser fiscalizada, é isso aí. Público, que a lei diz o seguinte, a lei geral e a lei Pelé... No artigo 18 e 18A, ele fala o seguinte, que para você ter dinheiro, recurso público, você não pode ter mais que 2 mandatos, tem que ter a participação de atletas na gestão e 50% dos votos tem que ser vindos do atleta. Por que a CBF vai querer isso para ela? Não tem porquê, né? Não é? Então a gente tem que entender essa lógica. Aí você tem confederações que até outro dia os escritórios funcionavam no porta-mala dos carros dos presidentes. E eles queriam um esporte pequeno, porque enquanto tiver pequeno é meu, está aqui dentro. Agora, se eu tiver que deixar ele crescer, mais pessoas vai ter que pôr a mão. Eu não quero dividir com ninguém. Não é? E aí nós criamos hoje confederações, entidades de administração de gestão do esporte de alto rendimento altamente dependente ao dinheiro público. E a gente não consegue romper esse vício. Agnello Piva, o dinheiro que vem da loteria, 30% dele pode ser gasto com administração. Então, até outro dia, uma entidade que não tinha recurso nenhum, vamos pegar aí um esporte pequeno, levantamento olímpico, 3 milhões eles recebem do dinheiro da Agnello Piva. 30% eu posso gastar com salários de administração. Então, o esporte não consegue mais sair disso. A régua não consegue mais Se o dinheiro público não entrar, não tem esporte nesse país. É isso. Que situação, né? Olha só que papo que a gente entrou aqui com o Panzetti. Se deixar, a gente fica aqui até mais 2 horas, 3 horas de programa. Eu sei que o Panzetti tá cheio de coisa para fazer. Então a gente já vai seguindo no final do nosso programa.
Mas eu tava pensando aqui numa coisa que você falou, que você conhece 117 países. Isso. É país pra caramba, velho. E falta bastante. Imagino. É por isso que eu queria fazer talvez um bate-bola, um joguinho rápido com você, de alguns países. Que você citasse um motivo bem rápido pra gente poder falar a maior quantidade de lugares que você conheceu. Por exemplo, qual foi o país mais caro que você conheceu? Eu acho que o mais caro hoje está no Oriente Médio, né? Eu acho que você pegar Dubai é um país muito caro. Se você pegar os países que estão tentando desenvolver uma política de turismo, eu acho que os países do Principado ali da região de Dubai são os mais caros. Mas na Europa, indiscutivelmente, nós temos a Inglaterra, que é muito caro. Nós temos, se você pegar a Escandinávia, quem foi para a Finlândia sabe exatamente do que eu estou falando lá. Se você não tem dinheiro, não vá, que não vai conseguir fazer nada, não é? Se você pegar, por exemplo, a região da África, os países do Sul, né? A África do Sul ainda, mesmo que barato, é um dos países mais caros. Então nós temos basicamente a Suíça, um país insuportável. Dizem que é a Suíça mesmo. Porque são países em que vivem diretamente disso, o turismo ele tem uma condição própria de sobrevivência e você tem um alto investimento envolvido. E uma moeda forte, não é? Então, eu diria que hoje, assim, esses países, principalmente na região dos Emirados, eles são os países mais caros para você viajar hoje. Todos esses países que você citou aí, você passou por eles? Conheço todos. Conheço todos. Entre esses, então vamos lá, então, destacar, claro, não valendo aqui o nosso país querido, tá bom? Qual o mais bonito que você passou aí, que realmente chamou a tua atenção? Falou, poxa, que legal. Cara, olha, beleza é um negócio complicado, porque é o seguinte, né? Eu nem colocaria o Brasil nisso. Eu acho que o Brasil, o contraponto do belo e do feio está tão próximo que você acaba, muitas vezes, você pega uma cidade como o Rio de Janeiro. Não há no mundo um formato como uma cidade com serras, mar, com rio envolvido. Mas aí você pega toda a violência que vem das comunidades, você acaba perdendo. Agora, bonito, você for para a Escócia, você vai falar, puta vida, que lugar bonito. Você vai para Nova Zelândia, você chega até chora, você olha aquilo, você fala, meu Deus do céu, que coisa. Mas para você, qual é o mais bonito que o Agneldo citou? Dos países, assim, em termos de beleza, eu acho a Escócia sensacional. O menos bonito que o Panzetti conheceu? Aquele que você chegou e falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Os países da África pela pobreza, né? Você tem uma... Olha, apesar que também na Ásia, né? Eu acho que feio igual Butão não existe. A Índia, a região de Guwahati lá em cima, o Nepal, porque é muita pobreza. E é uma cultura vinculada a uma religião que eles acreditam piamente no desenvolvimento e na casta. Então, quem é filho de um trabalho muito simples, ele vai ser daquele trabalho. Então, são países que estão fora, são sujos, não há... A gente reclama muitas vezes do Brasil na questão de saneamento básico, mas você vai para a África, o esgoto corre solto. Então você pega ali a República do Congo, você pega mesmo... Bom, a África não tem jeito de você... Acaba... Toda ela, muitas guerras civis, muita pobreza, muita fome. Então não tem jeito você achar aquilo bonito, né? Porque você não consegue desvincular, olha, mas que bonito, olha que savana bonita. Não, pô, os caras estão morrendo de fome ali. Malária, doença, tudo já é erradicado. Então é difícil. Bom, na sua trajetória, então, como atleta, claro que você visitou aí muitos desses países também, quando atleta, não é? Alimentação. Que eu sei que normalmente é regrado uma alimentação de um atleta em alto nível. Você quer saber qual país? Mas a comida de um país que te chamou a atenção, que você é fã. Eu sou apaixonado por vinho, né? Eu não bebo eu não bebo outra bebida que não seja vinho. E de uns 10 anos para cá, eu não consigo nem me imaginar indo para uma viagem sem antes fazer um roteiro em que esteja envolvido comida e bebida. Eu vou dizer uma coisa que muitas vezes você vai, eu acho assim, a comida tem que ser um evento. Eu acho isso. Ele adora isso. E ninguém faz isso melhor do que o francês. Porque se você vai para a França, saindo de Paris, vai lá para qualquer lugar. O francês, ele come o que chama-se menu. O que é o menu? É uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Só que ao francês,
aquilo é um evento. Então, se você senta em 3 pessoas, nós sentamos lá, a entrada, enquanto todo mundo não terminar a entrada, o restaurante não dá o prato principal. Quando todo mundo terminar o prato principal, ele não dá a sobremesa. Então você se obriga a comer no tempo de todo mundo. O que é legal, que na França você tem menu de todos os preços. Você tem menu de 8 euros, você está com um pouquinho mais de dinheiro, gasta um de 16, você está com mais dinheiro, você compra... Mas diferente da nossa cultura, o francês ele não está ligado à quantidade, mas sim à qualidade desse alimento. Então eu particularmente adoro a França. Agora, Portugal é sacanagem, né? Portugal para comer... Pastelzinho de Belém? Não, e vinhos e tudo mais. Em qualquer lugar, você vai num restaurante de estrada, eu fui agora há pouco tempo para lá, você pega um pãozinho português, ele manda um azeite, ele manda uma azeitona, depois você vem com prato principal e com vinho da casa, é 8 euros, caramba. É mais barato do que aqui se comer com vinho. Panzetti, o Aguinaldo perguntou qual foi a melhor comida, o país que você visitou que tem a melhor comida. Agora eu quero saber qual é o país que você visitou que tem a pior comida. Então, você falou, Deus me livre, guarde, que dor de barriga. Eu sou uma pessoa que eu sempre digo às pessoas, quando você for me convidar para sua casa, você tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que você pode servir pedra. A desvantagem é que não venha com pouca pedra pro meu lado. Mas eu particularmente acho que as mais difíceis não é que são ruins, é que são culturas muito diferentes. Agora eu estive no Cazaquistão faz uns 6 meses. Foi no Cazaquistão, irmão? E há uns 6 meses no Cazaquistão você tem um alimento que é muito longe de você. Então a carne de cavalo é um hábito natural, eles comem muita miudeza, mas não é que eu digo que seja ruim, né? Ou mesmo na Índia, você, comidas com muito condimento, você começa a... O indiano, ele cheira igual porque todo mundo come os mesmos condimentos, né? Então, são coisas que... Ruim, eu como qualquer coisa, eu não tenho... Ou qualquer coisa seu, mas... Qualquer coisa é o seguinte, comi jaranha na China, comi cavalo, comi cachorro, a última vez fui num churrasco de cachorro, mas Humberto, coitadinho, não é o cachorro que a gente tem em casa que a gente mata, é uma espécie de cachorro que é feita do abate. E aí, a última vez que estive na China, porra, eu saímos comer com o ministro de esporte lá, porque a gente tá fazendo uma transação eles querem... A China, eu posso contar isso rapidinho? Porque é uma coisa da população saber. A China tem um programa de ser campeã do mundo em futebol até 2060. Aí você vai falar, pô, Humberto, isso é a coisa mais absurda que você já falou. Então eu vou falar o que eles estão fazendo hoje para isso. Eles estão construindo 32 mil campos de futebol. 32 mil campos de futebol com recurso público. Eles nos chamaram lá porque eles queriam entender por que brasileiro e futebol. Eu falei, é simples, porque criança... De qualquer forma, a primeira coisa que você dá para eles é a bola, antes era pova. E outra, nós temos a prática na escola. A população escolar da China é 320 milhões de pessoas. 100 milhões a mais do que a nossa população, eles têm de estudante. E a nossa população é 32 milhões na escola. Eles querem, nos próximos 18 anos... dar 2 aulas de futebol para essa população dos 320 milhões de pessoas. Alguém aqui tem dúvida que eles vão ser campeão mundial de futebol? Tem visão, né? Lá futuro... Tem gente para ser isso, né? Eu não Panzetti, para encerrar aqui o guia do viajante Humberto Panzetti. Eita, esse a gente pode fazer um programa só das viagens, contando história de... Tem história, não, porque eu quero saber. Tem história. Vamos ligar um dia pro Arnold Schwarzenegger, pro Stallone, seus amigos. Mas assim, pra fechar essa parte dos países, e já também te liberar, qual que então, de todos, é o seu país preferido? Você fala, olha, eu amo o Brasil, mas esse aqui é... Moraria aí fácil. É meu país preferido. Eu tive a oportunidade de morar em muitos países, né? Eu adoro, por exemplo, o sistema americano de viver. Né? A questão de você ter uma rotatividade e a população entender que eu preciso consumir para que a indústria gere, para que então você tem... Eu acho que os Estados Unidos é um país que eu gosto muito. Adoro a Itália. Eu acho que a Itália é um país também que tem, né, muito a ver comigo. Mas se for para eu escolher morar... Eu acho que eu voltaria para os Estados Unidos. Aí, tá bom, tá respondido. Humberto Panzetti, que programa legal. A gente fica aqui umas 2 horas falando, né, César? Vamos combinar outra oportunidade, porque agora eu sei que você vai para
305, 8 mais 8 viagens internacionais. Quando você tiver um tempinho de novo aqui em Indaiatuba, você volta. Que a gente faz um programa só de viagem, que isso é muito legal. Esse ano eu vou conhecer um que eu não conheço, que é o Quirguistão. Quirguistão, não sei nem onde fica. E que idioma fala lá? Que idioma fala lá? Rapaz, você sabe que por causa da União Soviética todos falam russo, né? Mas eles têm línguas próprias, né? Eu vou agora ao Campeonato Mundial esse ano. Vai ser em... Como que é o nome do paísinho lá também? Que é um país no meio do nada, lá do lado da... Tipo os Azerbaijão da vida. Tipo do lado da Sibéria ali. Sei lá onde fica logo ali, 30 negativos. Moldávia. Que é do lado da Romênia e do lado da Ucrânia. Fica no meio de um vale. Você tá numa zona tranquila, sem problema, sem turbulência. Aí uma pergunta rápida de geografia. Quem nasce no Quirguistão é o quê? Você vai descobrir lá. Vocês vão descobrir lá. Fica pro próximo programa. Eu posso dizer que eles têm olho puxado, né? Porra, mas é russo com olho puxado. Vai entender isso, né? Panzetti, obrigado, cara, viu, querido? Agradeço mesmo, foi sensacional. Representem Indaiatuba lá no Ministério dos Esportes. Traga mais. Eu sei que você já trouxe muito, viu? Mas já não vou deixar de perder a oportunidade de pedir mais um pouco de recurso para nossa cidade. Traga mais tudo que você puder aqui, que a população ela tá acostumada com coisa boa. Você sabe muito bem disso. Olha, não tem, gente. Eu chamo de Principado lá. Negada, vou indo pro Principado. E aí eu, pra sacanear, eu falo que Campinas é o nosso bairro pobre. Boa, a extensão aqui. E a gente não quer que caia o pedágio para aquela pobretada não vir aqui pra cidade. Boa. Humberto, um grande prazer tê-lo aqui, viu? Foi muito bom esse bate-papo e com certeza a gente vai ter que marcar mais outros aí, porque tem história pra caramba. Grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Valeu, tchau, pessoal. Fiquem conosco, segue no... Panzetti, seu Instagram, pessoal. Humberto Panzetti. Tudo junto. Segue lá. Minúsculo, né? E bem bacana, viu? Se vocês puderem. E o meu filho que me põe nesse universo, porque eu comecei lá com um pouquinho, tá? Hoje tem 50 mil pessoas. É uma celebridade. Gente, segue o Instagram também da @7 Indaiatuba, nossa TV. E se inscreve no nosso YouTube, nosso canal, ativa o sininho e não perca o nosso próximo programa. Aguinaldo. Até mais, gente. Panzetti, tamo junto. Valeu.